Olá! Hoje eu vou mostrar mais duas maneiras de fazer acabamento para aquela blusa que nós fizemos no vídeo anterior. Aqui é uma amostra pequena. Inicio selecionando 2 por 1. Na regulagem 0, coloca-se o pente. Primeiro parte, PR levantados. 2 carreiras. Fecha, desliga a parte, desliga PR e dá uma girada para direita. Esse é o início da barra. Eu estava na regulagem 0. Na blusa, aumentamos para 1. A regulagem, tanto frontura quanto máquina. Aqui eu vou deixar na 0, continuar na 0, porque é acabamento. Então, precisa ser um pouco mais firme, já que o acabamento sofre mais em relação ao abrir e fechar, é uma blusa aberta. Deixo na regulagem 0. Casa de botão. Já que é uma blusa aberta, precisa de casa de botão. Como fazer em acabamentos assim? Na 12ª carreira, aqui para mim, eu vou transportar um ponto desses que formavam a barrinha, transporto um ponto da frontura e um ponto da máquina, mas já chamo ele novamente para trabalho. Vou dar uma distância, novamente, um da máquina e um da frontura. Transporto para o lado. Daquele grupinho que tinha 2 agulhas, transporto uma para um lado na máquina, uma para um lado na frontura. Nessa carreira que nós viemos agora, ele pegou a laçada e vai continuar. Esse é um botão médio. Quando eu tenho 19 carreiras, chamo todas as agulhas que estavam em espera para trabalho. Máquina e frontura. Faço uma carreira, pegaram todos os pontos, aperto novamente. Primeiro parte, ergo o PR. Aumento a regulagem agora para 5. Frontura e máquina na regulagem 5. Doze carreiras. Abro para ver se a quantia de carreiras está o suficiente para a blusa que eu estou trabalhando. Sim. Agora tiro com linha de outra cor. Sempre que tiro a linha de outra cor em frontura e máquina, que eu estava com regulagem baixa, eu elevo um pouco a regulagem, porque a linha de outra cor normalmente tem imperfeições, nó, ou ela é mais grossa, então ajuda a não falhar a barra limpa também aqui. Tiro uma quantia razoável de linha de outra cor, desligo a máquina e o acabamento está pronto. O detalhe é que precisa ser calculado quantos pontos colocar. Esse é um acabamento que vai ser costurado, a parte da frente, toda a parte frontal, manga em cima e a parte das costas vai ser colocado aqui dentro. E ele fica muito bom. Aqui poderia ser um pouquinho mais estreito se quisesse, diminuir um pouco. Ao invés de 19 carreiras, fazer 15 carreiras para fechar.
A quantia de pontos, de carreiras aqui na borda, no tubular, para mim está bom, porque acomoda a parte que vai ser costurada, acomoda e não fica formando um excesso ali. Casa de botão poderia ser maior também. Essa de pequeno a médio tamanho de botão, mas é possível fazer casas dessa forma aqui na barra, no acabamento frontal também. Vamos para o próximo. Também em frontura. Elevo 12 agulhas, todas elas, máquina e frontura. Regulagem 0. Aqui eu posso usar o pente ou os 2 ganchos pequenos, que é mais fácil de trabalhar com o gancho do que, às vezes, com um pente que fica balançando em função de ter pouco ponto. Engato um gancho num lado e o outro gancho no outro. Junto os 2 embaixo e coloco um peso apenas, não 2. Seguro, aperto parte, ergo o PR. 2 carreiras. Esse é um acabamento em malha aberta. É só tecer a quantia que nós precisamos. Geralmente, para esse tipo de trabalho aqui, com esse tipo de acabamento, eu faço 2 tiras. Uma que chegue até a cava das costas e a outra que chegue até a outra cava da manga. Então, uma tira é mais curta que a outra, mas nós tecemos ela comprida e depois ela é desmanchada. Depois que é costurada e chega-se até a junção da cava da manga com a cava das costas, ela é desmanchada e arrematada ali. Por isso eu faço 2 tiras, não uma inteiriça. E aqui é só tecer. Eu estou na regulagem 0. Aumento um pouquinho para 0,1 ou 0,2. Com 2 fios é o suficiente. E faz-se a quantia que precisa ser feita. Depois, pode-se tirar com linha de outra cor ou simplesmente tirar da máquina. O início dela fica perfeito e esse início fica embaixo. O final, quando for costurada, é arrematado as 2 partes juntas. Vamos ver na prática. Acabamento em malha aberta, aqui com 12 pontos. Ele é um pouco mais largo do que esse que nós fizemos aqui, pondo os pontos de volta na máquina. Mas é uma opção para se fazer usando a frontura. Ele precisa da frontura porque é malha aberta. Faz-se em 2 tiras. Esse início é embaixo. Segue fazendo a costura numa das cavas, ou junção das costas com a manga, ou no meio das costas. Isso é uma decisão. Eu prefiro fazer entre uma costura de manga e costas. Como colocar esse tipo de acabamento na peça? Vamos abrir. Pode ser feito costura manual ou costura à máquina. Não precisa ser remalhadeira, pode ser máquina de costura normal. Colocaria, digamos, ele não tem avesso nem direito, mas eu colocaria uma das partes virada com o direito da peça, acertando a barra com o início desse acabamento. Alfineta, alinhava
e costura rente. Costura rente a essa primeira agulha aqui, fazendo uma costura reta. Por isso que é bom sempre alinhavar, primeiro alfinetar, para ela não sair do lugar, alinhavar, porque na hora que você está costurando, ela pode ceder um pouco, espichar um pouco, e depois que terminou a costura, você vê que deu uma falha. Então, direito da peça com direito do acabamento. Vamos dizer que ele tenha direito. Costura tudo. Depois que está costurado, vira e rebate a costura. Pode rebater se for feito costurado em máquina de costura normal. Se for feito à mão, não precisa. Uma outra opção é costurar pelo direito mesmo, pegando duas carreiras de um lado, duas carreiras do outro, duas carreiras de um lado, duas do outro. Também é uma opção. Aí ele fica com uma borda por dentro, uma borda da costura. Certo? Então, essa é uma das opções de acabamento, caso não queira fazer esse. A outra é estilo tubular, e termina em tubular. Ah, essa daqui esqueci, também é possível fazer casa de botão, fazendo o transporte igual nós fizemos aqui. Essa é uma costura que acerta primeiro embaixo, alinhava e faz pelo direito. Nós já mostramos num vídeo como fazer costura desse tipo de acabamento aqui. Eu vou deixar na descrição o link em que mostra bem detalhado como fazê-lo. A alfineta aqui embaixo e a alfineta na costura lá em cima da cava. Costura ele todo em ponto invisível aqui, pelo direito, e depois, fechando, termina pelo avesso aqui por dentro. Esse tipo de acabamento aqui feito em gaitinha, em sanfona, depois que você terminou de costurar, você precisa acertar a peça aberta na mesa. Ele vai estar esticado, porém ele encolhe. Então, alfineta ele embaixo, alfineta ele de tempos em tempos e vaporiza, porque senão a peça, ela vai formar um bico, ela vai puxar para cima. Digamos que você não tenha vaporizado, a peça vai estar assim, a barra aqui embaixo e a frente, o acabamento, repuxando para cima. Isso não é muito bom. Nem sempre a pessoa deixa o casaco sempre fechado, então ele precisa ser vaporizado, não passado. Se você passa, daí ele se abre todo, mas vaporizado para ele manter o formato retinho. Esse é um acabamento bastante usado, principalmente para masculino ou para casacão. Aqui foi feito em 2 fios, mas também em 3 fios ele fica bem firme mesmo. Não deixando a regulagem muito alta, não deixando a regulagem igual à regulagem da barra em si, ele fica melhor o acabamento, porque daí ele não cede, não encolhe tanto como está encolhendo aqui. Ele ficaria mais reto. Então, essas duas opções para acabamento também de casacos abertos, para quem não queira colocar pontos de volta na máquina, como foi feito aqui. Certo? Nossa dica para hoje é essa. Bom trabalho!